Boa noite a todos presentes, todas. Uma alegria mais uma vez estarmos com vocês. Como a gente abriu também para outras pessoas, preciso explicar que a gente tem hoje. Fechei assim. É jogo. Tem empolgada aí com o jogo aqui, meus vizinhos, né? Então, a gente está hoje num encontro do projeto de extensão de Geologia, ideias, forças sobre propostas de interação sobre ideias, forças da docência. E estamos com mais um módulo formativo de um curso vinculado ao nosso projeto de extensão, um curso para professores do município de Mesquita, né, voltado para a alfabetização, os fazeres pedagógicos, né? E hoje temos dois professores convidados a falar com esse grupo de professores de Mesquita, né? Que são o professor Luiz Paulo Borges e a Maíra Freitas, que estão aqui com a tela aberta. E a gente tem um tema desse módulo, que é o trabalho com as áreas do conhecimento a partir dos projetos pedagógicos. É mais um tema assim, que a gente aborda as experiências que a gente desenvolve no Colégio de Aplicação da UERJ, onde atuamos, né, como professores na educação básica. Então, é mais uma roda de conversa, por isso a gente deixa vocês à vontade para participarem, né? A proposta do nosso projeto é sempre buscar o diálogo, uma interação, a interação possível para esse ambiente online, né? Então, que a gente possa ter uma noite agradável, e eu já começo agradecendo aos meus dois amigos por essa noite, que eu já confio que será muito boa, né? E é sempre muito bom ouvir vocês mais uma vez. Muito obrigada. E sejam bem-vindos. Oi, gente, boa noite. Já somos aqui figurinhas do Dialogia, acho que a gente já deve conhecer todo mundo que está por aqui, né? Tanto presencialmente quanto nas outras atividades online. Eu que agradeço, Ana, pelo convite, sempre um prazer, assim, eu acho que é nossa obrigação, né, enquanto professores de um instituto, conversar, né, com outros lugares e com outros professores, e eu, particularmente, fazer extensão, eu adoro. Então, eu que agradeço, assim, a oportunidade de estar aqui. E aí, hoje, gente, Luiz, eu posso começar, assim, falando só, introduzindo o tema, e depois, beleza. Depois o Luiz fala. Só, assim, não sei se tem alguém de fora hoje, mas a Ana já me apresentou, né, eu sou Maíra, eu sou professora da turma 22 do CapUERJ, então os meus alunos são do segundo ano do ensino fundamental, né, tem entre 7 e 8 anos, e a gente veio trazer um pouco hoje para vocês essa nossa experiência do trabalho com projetos. A gente ficou pensando, eu e o Luiz, como que a gente ia abordar essa temática, né? Se a gente ia vir mais conceitualmente, se a gente ia pegar um desses autores, sei lá, mais famosos, que falam sobre a temática, e conversar com vocês sobre isso. E a gente tem partido muito do lugar, né? Tanto eu quanto o Luiz, e pensado um pouco a nossa prática, de como a gente produz conhecimento na escola. Então, a gente hoje pensou um pouco em trazer um relato, né? Um caso, que foi o trabalho que o Luiz, inclusive, escreveu, né, esse texto, junto com a professora Estela, escreveu um texto que tinha um título parecido com esse, que depois, se possível, Ana, a gente pode passar para você, passar para todo mundo, assim, eu acho que é um texto interessante, porque o Luiz e a Estela narram um pouco como que foi o trabalho com o projeto Bairros, né, que foi o trabalho que eles desenvolveram. Então, a gente trouxe a partir mesmo desse relato. Eu até falei com a Márcia para ela também ajudar a gente aqui um pouquinho, que na semana passada, a Bonnie também está aqui, né? Eu, a Bonnie e a Márcia, a gente trabalha numa disciplina também na graduação, e foi justamente essa temática que a gente também trabalhou lá com as estudantes de graduação, né? Eu nem estava, mas claro que eu li os textos, e aí Bonnie e Márcia também estavam, então acho que podem contribuir com essa discussão, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente, para introduzir o tema, é pensar
como que o trabalho com projetos ele é uma perspectiva de organização do currículo, né? É uma forma de organizar as aprendizagens, o ensino e a aprendizagem. Então, acho que esse é primeiro uma coisa para a gente introduzir esse tema, né? A organização por projetos é uma das formas em que a escola, e que a gente tem trabalhado dentro do espaço escolar de organização. Então, isso é uma primeira coisa, né? O trabalho por projetos é uma forma de organizar. E uma outra coisa que eu queria falar antes de a gente começar a conversar especificamente sobre o projeto Bairros, é que a questão dos projetos parte da perspectiva de que o conhecimento, a gente não consegue organizar ele em disciplinas, não consegue organizar ele em pequenas caixinhas. A gente não consegue organizar o conhecimento de uma forma fragmentada. Então, assim, eu acho que são duas coisas para a gente começar a pensar sobre os projetos. Uma, que é uma forma de organização, de ensino de aprendizagem, né? E a outra é que a gente já parte da perspectiva, quem trabalha com os projetos, que o conhecimento ele é globalizado, ele é interligado, ele é interdisciplinar, ele passeia por várias áreas do conhecimento, e é isso que a gente vai mostrar um pouco aqui no projeto Bairros, mostrando para vocês que como uma temática, né? E essa normalmente é a maneira como a gente começa os projetos, ou por uma temática, ou por uma pergunta, ou por um tema de pesquisa. Como uma temática ela pode ser ampliada e ela pode ser trabalhada nas diferentes áreas do conhecimento. Passo a palavra para o Luiz para ele continuar um pouquinho contando aí desse projeto. Então, assim, boa noite, pessoal. Boa noite a todas, né? A gente está tentando fazer uma conversa mesmo de forma virtual, então vocês podem botar perguntas no chat, pode levantar a mão para falar. Eu acho que isso é importante também, né? Tem colegas aqui, Boni, Márcia também, que vão entrar na roda para conversar. E como a Maíra falou, no lugar de trazer algo também tão conceitual, teórico, a gente está partindo de uma experiência, né? Como é que a gente organiza um projeto e por que eu também... É óbvio que porque esse projeto, eu até escrevi um trabalho com a Estela, mas porque esse projeto vem sendo desenvolvido e repensado, né? E aí, esse ano, a equipe do terceiro ano, ela dá uma modificada no projeto. Então, é legal como a gente vai vendo que o trabalho, né, organizado por projetos não é um trabalho que fica ali parado, né? Que a gente faz e vai reproduzindo a mesma coisa sempre. Ele tem sempre movimento, inovação, contribuição, né? Quer seja das crianças, porque as crianças mudam, e esse projeto é interessante porque quando a gente discute a ideia da localidade onde as crianças moram, né? Da ideia assim, da relação do espaço com a afetividade, daquilo que a gente pode chamar de território da criança, todo ano as turmas, as crianças mudam, né? Então são sempre outros bairros, outras localidades. A gente acaba estudando, né? Bairros que a gente não conhecia. Então, partindo desse lugar da experiência, da troca. E aí também, é óbvio que na nossa relação, né, embora isso seja um relato de experiência, a gente também no CAP discute isso o tempo inteiro, mas para a gente é muito tranquilo dizer que a nossa prática ela é teoria e que a gente tem esse movimento teoria, prática, prática, teoria, prática. Então, tudo isso está ali junto, né? Não está separado. A gente vai pensando, e por isso que a gente participa de eventos, a gente constrói, a gente vai trocando também pensando sobre isso. A ideia desse trabalho, que é o Currículo como Criação Cotidiana, que esse é um texto da Inês Barbosa de Oliveira, que vai falar justamente isso, né? Primeiro dizer que o currículo ele vai se dar no cotidiano da escola, então ele não é algo prescritivo, não é um documento, né? Alguém chega aqui com a folha e fala assim, aqui é o currículo da escola, né? A Inês Barbosa de Oliveira, ela argumenta não, que o currículo tem a ver com aquilo que a gente produz no cotidiano da escola. E aí ela vai argumentar, a partir do grupo de estudos das pesquisas com os cotidianos, obviamente, que o cotidiano não é aquela coisa da música do Chico Buarque, né? Que todo dia ela faz tudo sempre igual. Todos nós que trabalhamos em escola sabemos que o cotidiano da escola nunca é igual, né? Sempre algo nos atravessa, alguma coisa acontece, né? Uma criança, né, cai, quebra a cabeça, ou a gente tem uma briga, a gente tem carinhos, afetos, tem dias que as crianças estão super afetuosas,
Né? Então, assim, é muito interessante isso. Né? Tem dias que as coisas são muito agitadas, a gente fala, meu Deus, o que é que aconteceu? Então, esse cotidiano que a gente está entendendo como potência também. A Bonnie está aqui, é legal porque a gente também vem trabalhando, né? A ideia de nós, professores e professoras, como curriculistas. Bonnie vem apostando na ideia das infâncias como curriculistas. Então, acho que são experiências que que a gente vem trabalhando e pensando, porque também vai dizer assim, ó, a gente está produzindo, a gente está criando outras formas de organização pedagógica, de trabalho no cotidiano da escola. E aí o projeto ele surge nesse sentido, né? Ele acontece sempre, né, no terceiro ano do ensino fundamental, que isso pode ser uma problematização, né? Tem que acontecer no terceiro ano, porque não pode ser no segundo, no quarto, enfim. Eu acho que são coisas para a gente pensar. E ele acontece sempre no terceiro ano do ensino fundamental, e a gente vai partilhando isso, né? E ele parte também da experiência do bairro da escola, que é o Rio Comprido, né? O CAP da UESP fica no Rio Comprido. Para aí a gente começar a construir outras relações. O objetivo, então, quando a gente pensa esse trabalho, é fazer um relato teórico prático da experiência do trabalho pedagógico, né? Da experiência do trabalho pedagógico realizado no CAP da UERJ. E aí eu diria até hoje, né, um relato teórico, prático, teórico, porque a gente tem teorizado sobre isso. E é engraçado que esse texto até tem uma amiga minha, que é a professora Tatiana, né, da Faculdade de Educação aqui da UERJ, ela tem trabalhado com os estudantes, né, porque quando a gente está na graduação, a gente está na escola, as pessoas perguntam logo, né, como? Ontem eu estava conversando com a turma de mestrado lá do CAP, da professora Cláudia Andrade, e eles perguntavam isso. Mas como vocês alfabetizam? Né? Como? Né? As pessoas querem saber assim, como vocês fazem? Né? E é um pouco de pensar sobre isso, né? Como a gente vem fazendo. Para isso, a gente vem trabalhando um autor de referência, que é autores, na verdade, né? Hernandes e Ventura, com argumentos para pensar o projeto. A Maíra falava assim, né, nem sempre a gente tem os mesmos projetos, ele parte de uma pergunta, de uma experiência. Às vezes, assim, no caso do CAP, os projetos eles estão muito vinculados àquilo que a gente organiza, né, nós docentes, como nós organizamos. Então, todo terceiro ano tem um projeto Barros, todo segundo ano tem um projeto Fábulas. Acaba que os projetos se repetem, né, anualmente. E aí eles trazem alguns pontos para a gente pensar essa possibilidade, né, dos conteúdos, porque muitos colegas também, quando a gente discute a ideia do projeto, perguntam o conteúdo. Como se o projeto não tivesse conteúdo, fosse vazio, né, de conteúdo. Como é que faz, né? E eu faço sempre essa provocação para alguns amigos que trabalham no Pedro II, assim, por que vocês não subvertem? Por que não trabalham, né, com a lógica? Porque é possível, sobretudo nos anos iniciais, né? Eu acho que o desafio é pensar o ensino fundamental. Lá no CAP a gente está na comissão do PPP, está tendo uma proposta de construir um 6º ano experimental a partir da pedagogia de projetos. Então, assim, a gente está tentando, né, pensar sobre isso. Mas nos anos iniciais, gente, é muito possível pela característica, né, das nossas disciplinas, da nossa organização curricular, né? Então, assim, a gente fica com a turma a manhã inteira, então isso é muito possível organizar o projeto a partir daí. Então, eles elencam 4 coisas que eu acho que é importante a gente discutir e falar, né? Que é a atitude favorável para o conhecimento por parte dos alunos, porque seus interesses são levados em consideração na medida que os professores estão atentos às suas demandas. Então, quando a gente trabalha com projeto, essa relação com conhecimento, com a pergunta que a criança faz, com aquilo que ela quer saber, e às vezes é uma criança que faz uma pergunta que mobiliza todo o grupo, isso é fundamental, né? Eu acho que isso também vai pensando. Fala, Maíra. Não, eu acho que tem uma coisa interessante que você falou aí, Luiz, porque o Luiz falou a seguinte frase, né? Os projetos se repetem todos os anos. E aí eu queria só, assim, problematizar mesmo essa frase que o Luiz falou, que eu acho claro que eu entendi o que ele quis dizer, mas só para a gente repensar, a temática central, vamos chamar assim, ela se repete anualmente. Né? Então, por exemplo, o Luiz falou aí, né? O projeto Bairros ele acontece no terceiro ano. Então, essa temática desse projeto ela acontece
e se repete sempre naquele ano de escolaridade. É o que a gente tem trabalhado até agora. A gente pode tentar mudar isso, mas é o que está acontecendo até agora. Mas os projetos, eles são diferentes em todos os anos. Por que o projeto é diferente todos os anos? Justamente porque parte dessa perspectiva aí, que é a primeira que o Luiz está trazendo, que é o interesse das crianças. Então, assim, um projeto, mesmo que ele tenha uma temática igual, nunca a gente consegue fazer o mesmo projeto, nunca a gente consegue trabalhar os mesmos textos. A gente pode usar um ou outro que a gente já conhece, que a gente lembra, a gente vai usar alguma estratégia aí nossa, né, de aprendizagem, alguma sequência didática que a gente já tem na nossa mente, vários textos um atrás do outro, né? Então, por exemplo, a gente trabalha lá o projeto, no primeiro ano, o projeto alimentação. Então, mais ou menos todos os anos tem alguns textos que a gente sempre usa, porque eles são textos centrais do projeto, mas nunca eles são iguais. E vou falar mais, nas turmas, né, no caso do CAP, nós temos 3 turmas de cada ano de escolaridade. Cada turma acaba seguindo um caminho do projeto, embora tenhamos o mesmo projeto nas 3 turmas e, no geral, a gente faz os nossos planejamentos juntos. Mas é muito difícil o caminho do projeto ser o mesmo, porque se a gente entende que parte do interesse das crianças, e as crianças são diferentes, trazem propostas diferentes, têm interesses diferentes, o caminho vai mudando de acordo com esses interesses, né? A Ana está falando aqui, muitas vezes a gente muda os nomes dos projetos, sim. Nesse caso aí, o Luiz usava mesmo esse nome Projeto Bairros. Esse ano vocês usam territórios. Como é que vocês falam, Ana? Meu lugar no mundo. Meu lugar no mundo. Então tem uma temática que é única, né? Que é parecida, mas, inclusive, uma estratégia que a gente tem usado, não sei se foi essa que vocês usaram nesse terceiro ano, inclusive levar para as crianças escolherem o nome do projeto. Né? Então, isso também pode ser uma estratégia. Então, o nome do projeto, uma gatinha também. O nome do projeto, inclusive, muda, porque essa temática, embora essa temática seja única, né? Seja central, né? Nesse caso, como a gente tem se estruturado lá no CAP. Pode seguir, Luiz, aí o segundo. Não, é perfeito. Acho que é isso, né, Maria? A gente vai refletindo sobre essa própria proposta, né? Se a gente está entendendo, né, a autoria nesse processo, realmente o projeto, a temática é sempre a mesma, mas o projeto nunca né? Porque... E aí depois eu quero muito pensar um pouco, escutar a Ana e a Márcia falando dessa experiência de mudar também, porque eu acho que a ideia não é o título só, né? Quando vocês trabalham a ideia de meu lugar no mundo, vocês estão ampliando até o conceito. Primeiro o conceito de lugar, o conceito geográfico, né? Tal qual o conceito de bairro, mas a gente também está ampliando as possibilidades, né? Dessa discussão, né? Porque o bairro ele pode ter até a gente pode pensar, né, que o bairro ele pode ter até uma estrutura, né? O prefeito do Rio de Janeiro, né, Eduardo Paes, fez isso, né? Mudou alguns bairros eram da Zona Sul, botou no centro, do centro Zona Sul, mudou a região, está a discussão que agora parte da Zona Oeste vai ser Zona Oeste, parte vai deixar de ser a Zona Oeste, vai estar com uma grande área de referência, né? Seria a Barra da Tijuca. Então, assim, o que acontece isso em termos, né, políticos, obviamente, geopolíticos, mas quando a gente também trabalha, vai ampliando isso, né? Às vezes a gente está pensando num lugar de referência, né? A Maíra mesmo mora na Tijuca, mas sempre fala que é insulana, né? O que é que significa isso? Essas relações também de afeto com o lugar, né? Então, o Milton Santos fala muito sobre isso, né? Sobre a ideia de então, o lugar, espaço, território, bairro, né? Que são esses conceitos geográficos que a gente está trabalhando nesse projeto, né? Possibilidade de estrutura lógica e sequencial de atividades. Eu acho que isso é fundamental, né? Porque a gente sempre vai construindo isso com as crianças. E, gente, possibilidade de estrutura lógica e sequencial. Como a Maíra falou, né? Cada turma, por mais que a gente tenha um texto, tenha uma lógica, parta de um lugar, a turma vai levando a gente para outros caminhos, né? Às vezes a gente a gente no CAP tem muita roda, né? Vocês já sabem, porque todo tempo a gente fala aqui. E é muito interessante porque quando a gente está numa roda, a criança leva uma coisa, aí já leva a outra, já faz. Isso interfere a dinâmica também, né? Então, essa estrutura lógica sequencial ela é construída colaborativamente, eu até diria isso, né? Ela é construída colaborativamente. Então, ela nunca é algo dado, né, prescrito. Por mais que a gente tenha um planejamento, a gente leve algo, e eu acho que, particularmente, né,
Eu não vou dizer isso de todo mundo do CAP, tá, os colegas aqui do CAP, mas eu acho que esse grupo que está aqui, né, particularmente em biologia, a gente está observando que a gente sempre leva em consideração a escuta das crianças, o fazer com as crianças, o fazer com, né, o fazer com as parcerias. Eu acho que isso é fundamental também. Isso vai trazendo uma ideia de trabalho, de projeto que é orgânico naquele grupo, né? Vai fazendo assim, sentido para aquilo. Valoriza a memorização compreensiva de aspectos da informação, tornando-se a base para novas aprendizagens. Então, a memorização, talvez, vamos pensando, né, também, é aquela coisa mecânica. Não, aquilo vai fazendo sentido, as crianças vão significando aquilo. É muito legal, por exemplo, na turma 22, né, eu esqueci de escolher essa professora do primeiro ano, turma 12 e do turma 22. As crianças, elas chegam, às vezes, elas começam a falar dos povos originários, né? Estou na aula, a gente está discutindo outra coisa, mas ela está falando assim, mas você viu a reportagem sobre os Guajajara? Então aquilo vai fazendo sentido, né? Às vezes eu encontro a criança, lembro disso, um dia que eu encontrei o Heitor, ele falou, Luiz, eu vi a reportagem da Sônia Guajajara, ministra dos povos originários, com meu pai. Então isso vai fazendo sentido, vai sendo orgânico para as crianças, né? Uma concepção de avaliação vinculada ao processo, né? Eu acho que isso também é fantástico, porque não é avaliação final, que não está que tá descolado daquilo que a gente trabalhou, discutiu. A avaliação ela faz parte de todo o processo, e é interessante que em todo o processo a gente tem um olhar para isso com as crianças, né? Inclusive nosso, e inclusive delas também, daquilo que elas aprenderam. E a gente tem feito de forma muito bacana a ideia dos portfólios, né? Então, as crianças organizam material, organizam os portfólios, vão produzindo, e o bacana disso tudo é porque elas vão olhando assim, vão se dando conta, nossa, quantas coisas nós aprendemos, né? Teve uma criança que estava falando, pega o caderno tal, ela pegou a pasta, ela falou, nossa, a pasta está cheia, porque quanta coisa a gente aprendeu, né? Então, essa coisa de quanto a gente aprendeu, e elas vão pensando sobre isso, né? É fundamental. Maíra, falar? Não, eu queria falar, Luiz, sobre essa questão da avaliação, que eu acho que é bem interessante, assim, pensar que quando a gente está pensando nessa construção do currículo, as coisas também estão interligadas. E elas precisam funcionar de uma forma, vou chamar de coerente, não sei se é a melhor palavra, mas talvez de uma forma que faça sentido, que seja coerente, porque tem a ver com uma perspectiva, com uma concepção que a gente tem, não só de infância, como de conhecimento. Então, por exemplo, faria sentido a gente trabalhar por projetos numa perspectiva de conhecimento que é interdisciplinar, que é transdisciplinar, que não é classificatório. E a gente, no final do período letivo, no final do ano, a gente fazer uma prova de português, matemática, ciência e geografia? Faria sentido, assim, para vocês? Depois de trabalhar um projeto que é interligado, a gente separar, por exemplo, e dar uma nota para a criança a partir de uma única avaliação, por exemplo. Então, assim, para mim, né, por exemplo, não faria sentido, né? Eu acho que é um pouco pensar sobre isso, como também, quando a gente está pensando no trabalho por projeto, a gente está pensando também numa perspectiva e numa concepção de infância, de uma infância que é produtora de conhecimento, de uma infância que colabora, numa infância que é capaz de, inclusive, escolher os caminhos, né? Que é o que a Bonnie tem falado. Uma infância que é curriculista, que é uma infância que também forma currículos. E essa infância que forma currículos, que é uma infância que é protagonista, é uma infância que não pode ser avaliada numa avaliação que é estanque, que é classificatória, que é disciplinar, né? Então, assim, eu acho que combinar também essa perspectiva para que isso faça sentido, né? A Bonnie escreveu aqui, não faz nem sentido separar por disciplinas, por isso temos uma disciplina chamada núcleo comum. Exato, lá no CAP a nossa disciplina é chamada núcleo comum, a gente não divide, as crianças não têm aula de português, geografia, história, elas têm todas essas aulas numa disciplina chamada núcleo comum e a partir dos projetos. Então, por exemplo, o projeto Bairros, que de antemão, assim, quando você ouve a palavra, sei lá, bairros, talvez alguém que não esteja acostumado a trabalhar com projetos colocaria ele lá na caixinha da geografia, né?
Então o projeto Bairros é um projeto de geografia, o projeto Animais é um projeto de ciências, o projeto Povos Originários é um projeto de história, e o projeto Alimentação é um projeto de ciências, né? O projeto Fábulas é um projeto de português. Só que a gente não entende dessa forma. Então, lá no projeto Bairros, a gente vai estar trabalhando as questões, por exemplo, de linguagem. No projeto Bairros, a gente vai estar trabalhando questões de matemática. No projeto Bairros, a gente vai estar trabalhando questões de ciência. E a gente vai interligar um projeto com o outro, que isso também é interessante. Então, no segundo ano, por exemplo, que a gente tem o projeto Alimentação com o projeto Formação do Povo Brasileiro. Toda hora são projetos que se encontram. Porque quando a gente está falando de formação do povo brasileiro, a gente está falando também de uma perspectiva da cultura, e a alimentação está inserida nisso, né? Então, assim, toda hora as crianças vão e as crianças mesmo vão trazendo essa ligação. Para eles é muito mais fácil, porque como eles não estão com esse pensamento ainda bem encaixotadinho como a gente foi formado, né? Eu desde cedo, na escola que eu estudei, era isso. Eu tinha aula de português, era estudos sociais, se eu não me engano, ciências e matemática. Era dividido assim, né, nos anos iniciais. Então, para a gente é mais difícil fazer esse exercício. Para eles que não têm o pensamento ainda dessa maneira encaixotado, porque o nosso pensamento, na verdade, não é assim, eles vão nisso de uma maneira muito tranquila. Eles fazem as conexões, eles fazem as ligações, eles fazem os textos fazendo isso. Por exemplo, a gente teve uma proposta agora lá na minha turma do segundo ano, que nem fui eu que fiz, foi a Mariana, que é minha parceira, e eles começaram muito lá na turma 22 a querer fazer texto, querer fazer livros. Eles queriam fazer livros, então eles faziam capítulo 1, capítulo 2, numeração de página, e aí é isso, né? Isso estava chamando muita atenção da turma, então vamos trabalhar isso. E aí a Mariana propôs a construção de um livro coletivo. E aí, gente, foi maravilhoso, porque no livro coletivo que eles fizeram, que era um livro de autoria, né, um livro que eles inventaram a história, o personagem principal, né, é uma criança indígena. Então, quer dizer, eles trouxeram já ali várias características e comida e coisas que aquela criança indígena, eles trouxeram todas as informações para botar nesse personagem. Eles trouxeram características das fábulas, para poder, porque é um dos projetos do ano de escolaridade, e essa questão da fábula, ela veio também a partir da alimentação, porque era uma fruta que virava não sei o quê, e que se transformava. Então eles fizeram, a Mariana, quando me mostrou, né, o livro pronto, a gente ficou morrendo de rir. Eu falei, pronto, entenderam tudo, conteúdos dados, já podemos dar o nosso check, a nossa notinha aqui para as crianças, porque eles já entenderam tudo. Eles pegaram, nesse livro, eles conseguiram juntar todos os projetos e todos os conteúdos que a gente trabalhou ao longo do ano. Tinha ali o projeto Formação do Povo Brasileiro, tinha a fábula e tinha a alimentação. E eles conectaram isso de uma maneira bem, né, tranquila para eles. Vou passar aí, Luiz, para você continuar, para a gente avançar. É bacana também isso, Maíra, porque isso não foi uma coisa dada a priori, né? Porque isso faz tanto sentido para as crianças, não foi a coisa assim, faça isso dessa forma, não. Eles fizeram, né, tipo aquela música, deixa acontecer naturalmente, sabe? Porque eu acho que é isso, o trabalho, quando a gente vai construindo, né, a relação com o conhecimento com o mundo, né? Então, acho que isso é fundamental também a gente perceber, né? Mas eu acho, Luiz, que você tocou num ponto que é interessante, quando você fala assim, ó, deixa acontecer naturalmente, né, da música, né, que ele tá brincando, é muito isso, mas a gente só consegue deixar acontecer naturalmente se a gente tem uma escuta atenta às demandas das crianças. Porque a gente tem um trabalho também, pensando nessa conversa, desde sempre, né? Porque a gente constrói isso desde sempre, né? Então, assim, também é legal isso, que no primeiro ano a gente teve essa experiência. Você tem falado isso, é legal, porque assim, naturalmente fala assim, porque está fluindo, né? Porque assim, a gente já começa com o primeiro ano nesse sentido, né? De investigação, de relação com outras áreas. Eu acho que é bacana, porque a gente fala isso, gente, que lá no CAP também, quando a gente pega o primeiro ano, a gente pega o segundo, né? Você segue para a turma. Você está vendo aquele ciclo ali acontecer, né? Então, é todo o trabalho de um ciclo. Talvez seja, essa proposta no final de um primeiro ano até nem desse certo, né? Pela própria estrutura, organização. Mas também tem a coisa do processo mesmo que a gente vai caminhando com as crianças, né? Agora, nesse exemplo que a Maíra deu, tem aí, né, revelada a apropriação dos saberes. Quer dizer, a criança só chegou nisso porque os conteúdos, né, estavam lá, estiveram presentes ao longo desse processo de aprendizagem. E aí apropriaram-se disso e puderam criar em cima.
É porque a gente tem esse cuidado, né, do Luiz falou da musiquinha, né? Naturalmente, né? Às vezes, algumas pessoas interpretam o trabalho por projetos como algo que tem que fluir da criança, né? Assim, a gente ouve a criança, mas se a gente não trouxer o que a criança vai realmente aprender, né? Apreender, a gente não avança realmente. Então, ter esse cuidado também, né? É o que a gente traz para que as crianças possam se apropriar desse processo de aprendizagem. Perfeito, amiga Márcia. Que aí tem um papel que a gente estava até discutindo ontem, que é da interação, né? Da mediação que a gente faz. A Estela falava muito isso, né? É a interação, a mediação, aquilo que a gente propõe, né? Aquilo que a gente leva para a sala, que eu acho que isso é fundamental nesse processo, né? E aí a gente tem trabalhado muito essa perspectiva, né? Pegando o gancho da fala da Márcia, e a gente está tentando fazer essa roda, hein, gente? Está vindo, vem para a conversa, vem falar, pega o microfone e vem. É esse conhecimento que se dá em rede, né? Então, assim, o conhecimento produzido pela escola. Eu acho que a gente parece até simples falar isso, mas a gente sabe que muitos pesquisadores e muitas pesquisadoras vêm apostando na ideia de que a escola não produz conhecimento, né? De que o lugar de produção do conhecimento é a universidade e a escola reproduz o conhecimento que é produzido na universidade, que é transposto, traduzido. Então a gente tem apostado, não, né? Olha só, a escola é um lugar de produção de conhecimento. A sala de aula como lugar da produção desse conhecimento também, né? Então a gente tem experiências, o que acontece lá no CAP, a gente tem uma coisa bacana que são os estagiários e as bolsistas, né, que frequentam, e como que elas falam, gente, como é interessante isso, como eu não tinha pensado, porque a sala de aula como esse lugar a gente vai organizando esses conhecimentos. A gente vem trabalhando isso aqui também no Dialogia, né? Vem afirmando o tempo inteiro isso. Essas aprendizagens significativas, então, que fazem sentido para o mundo. Eu tenho alunos que estão hoje indo para o 9º ano, né? Teve uma aluna minha que parou para falar de uma atividade que a gente fez do Circuito Lud. Eu falei, meu Deus, eu nem lembrava da atividade, mas ela foi tão interessante que até hoje ela lembra, né? Ela falou, estava discutindo com o professor de geografia. Então, assim, como isso é interessante para a gente pensar essas aprendizagens que vão fazendo sentido, né? Que vão dando sentido para esses estudantes, porque a gente também está vivendo uma sociedade da informação, gente, que a gente está aqui, a gente está no celular, a gente está na rede social, a gente está em todos os lugares do mundo, né? Ao mesmo tempo, e qual lugar, né? Qual a significação que a gente está fazendo desse aprender, né? Ou essa informação que a gente recebe o tempo inteiro de forma acelerada, que aí chegou um momento assim, a minha cabeça está doendo, né? De tanta informação que a gente recebe. A interação, eu acho que isso é fundamental. As crianças aprendem umas com as outras, aprendem com a gente, aprendem com todo mundo que está na escola. Eu acho que a gente não pode abrir mão dessa ideia da interação mesmo, né? Então, a própria organização espacial das nossas salas, os grupos, às vezes as grandes rodas, que as cadeiras, você sentar em roda, escutar o colega. Essa interação é fundamental. Eu acho que a interdisciplinaridade, como a Maíra falou, né? A Maíra já bem falou que não é português, não é matemática, não. A gente está construindo aí, né, um conjunto, né, de conhecimentos que eles vão atravessando, né, essas áreas. E também a gente discute muito lá no CAP a ideia da postura de estudante, né? É uma postura de escuta, é uma postura de contribuição, é uma postura de ser crítico também, né? Porque às vezes a gente leva uma coisa e a criança fala, não concordo com nada disso, e por que eu não concordo? Por isso, por isso, por isso. Então, assim, esses conhecimentos que vão dando sentido ao projeto e ao trabalho, né? Eu acho que aí são partes interessantes para a gente pensar, né? E outra coisa, antes disso, só para dizer que que isso se dá, gente, de forma constante, né? Eu acho que é um trabalho que a gente começa no primeiro ano e ousa dizer, aí não sei também, Boni, Márcia, Ana, Maíra, eu acho que vai até o 5º ano, de forma assim, orgânica, no nosso departamento, isso acontece. Assim, independente das pessoas, que alguns trabalhos a gente conhece mais, né? Mas eu acho que essas características elas vão existindo até o 5º ano, assim, dos anos iniciais do ensino fundamental. E aí a gente tem os fazeres e saberes pedagógicos, né? Eu acho que é bem interessante pensar isso,
porque a gente tem a expedição do bairro do Rio Comprido. Esse ano, particularmente, a gente fez tudo isso, né? A gente foi ao bairro, fez a expedição do bairro do Rio Comprido. A gente foi na Fortaleza de São João para conhecer ali na Urca, né? Onde lá o Mendes Sá foi a pedra fundamental da cidade do Rio de Janeiro, entre os morros do Pão de Açúcar e de Cão. A gente foi no CCBB, foi ver o Basquiat, e a gente foi na Floresta da Tijuca. Com esse mesmo grupo, né? Com esse ano de escolaridade. A gente fez essas expedições todas. E é legal quando a gente foi... por quê? Porque a gente vai saindo, né, da escola, né? A gente foi passeando, conhecendo a cidade, né? A gente estava experimentando a cidade. Então, pegar um ônibus e ir para a Urca, pegar um ônibus e ir para o centro da cidade, pegar um ônibus e ir para a Floresta da Tijuca. Então, isso a gente foi experimentando com as crianças. O legal também é que nesse ano a gente trabalhou com oficinas do bairro do Rio Comprido e leitura de mapas com a equipe de geografia, né? A gente fez muito isso com a equipe de geografia, com a parceria, e aí a gente tem uma pesquisadora que faz um trabalho sobre o Rio Comprido, ela imprimiu até um mapa do Rio Comprido com plopper, então tem aquele mapa enorme, né, de 3 metros de altura, de 3 metros de comprimento. E aí a gente discutia matemática e tudo mais, as crianças tiraram o sapato, subiram no mapa, aquela confusão boa, né, que é essa experiência. A gente termina o ano com o seminário do projeto, é muito legal essa ideia de seminário, né, porque as crianças tinham que apresentar o seu bairro, então elas tinham a pasta de trilho, elas fizeram cartazes, vocês vão ver também algumas imagens, e a gente abordou a Lei 11.645 de 2008, falando sobre a cultura africana e indígena nos bairros. Então a gente foi pesquisando, né, bairros como Tijuca, Cari, Maracanã, Grajaú, né, que são bairros Jacarepaguá, Taquara, né, bairros que têm, né, origem indígena, né, o nome, né, na língua, discutindo a língua portuguesa e pensando a origem e a história desses bairros, o que significava, né. Nessa época eu nem li ainda o Antônio Bispo dos Santos, o Nego Bispo, para pensar esse Brasil afropindorâmico, né, que ele vai chamar, de contribuição dos povos indígenas e dos povos africanos. Então, assim, e isso também foi fazendo parte do projeto. A Boni colocou aqui, né, que a postura de estudante coloca o estudante como responsável, autor, curriculista. É isso aí, Boni. Eu acho que eu também gosto muito dessa ideia, né, da postura de estudante, porque eu acho que traz isso, né, e eles também vão compreendendo isso. E o que dizem as crianças, gente? Né? Eu acho que essa pergunta, assim, quando a gente faz um projeto, o que as crianças vão dizer sobre esse projeto? O que, é que elas querem saber? Essa aqui é uma imagem do 3º ano na Floresta da Tijuca. A gente fez a trilha dos estudantes lá na Floresta da Tijuca. É uma experiência muito bacana de se viver. Eu fui só com essa turma, eu acho. Não, eu fui com 2 turmas já para a Floresta da Tijuca. Então é muito interessante com os conhecimentos, a experiência de estar na Floresta da Tijuca, né? E aí as crianças, elas dizem, né? Porque as crianças têm sempre algo a dizer. E aí elas, lá no início do projeto, a gente sempre pergunta: o que vocês desejam saber? O que vocês querem saber? O que eu já sei e o que eu quero saber? Aí as crianças escreveram assim: a história do Rio Comprido. Em que ano o viaduto caiu? Por que caiu? Porque elas já escutaram de algum lugar que o viaduto francês tinha caído. Caiu mesmo, né? Há quantos anos o Rio Comprido existe? Quais foram as mudanças do Rio Comprido? Por que o Rio Comprido se tornou um bairro violento? O que aconteceu com o Rio, né? O rio que corta, né, o Rio Comprido? Em qual ano o Hospital Salles Neto foi construído? Então as crianças foram fazendo essas perguntas, né? Todo projeto, eu acho também uma prática que a gente tem, né? Como todo projeto, a gente começa dizendo: o que você quer saber desse projeto? O que você já sabe, porque a gente parte também de um lugar que as crianças possuem conhecimento, e o que elas desejam saber. E aí são perguntas que elas vão fazendo assim, sobre o Rio Comprido. Calma aí. Antes disso, é interessante que algumas perguntas a gente acha as respostas logo de imediato, outras demoram bastante, outras não têm respostas, mas geram outras perguntas, e a gente vai construindo isso com as crianças, né? Que eu acho que também tem uma característica de escuta, né? Então, de escutar o que as crianças estão pensando, que a gente não parte da ideia de que a criança não sabe nada, né? Ela sempre sabe alguma coisa e deseja saber mais sobre aquilo. Maíra? Não, acho que é isso, assim, eu acho que essa prática de iniciar os projetos perguntando para as crianças o que eles querem saber e o que eles já sabem, nos dão valiosas dicas, assim, do caminho do projeto, né?
não só nos dão valiosas dicas, porque muitas vezes as crianças já sabem muitas coisas sobre aquilo, às vezes não sabem, e a gente também, uma coisa que aconteceu comigo esse ano, é que a gente também acaba tendo, às vezes, parcerias. Esse ano, na turma que eu sou professora, tem um pai que é professor de geografia, enfim. Então, logo no início, quando a gente começou a falar um pouquinho do projeto de formação do povo brasileiro, a criança, né, que é filha desse professor de geografia, tinha muito conhecimento porque estava vivendo isso na família, e, enfim, o pai trabalha com isso. Então, ali também eu pude identificar parcerias que depois seguiram ao longo do projeto, né? Assim, até hoje ele fala, eu vou trazer o livro do meu pai, não sei o quê, eu vou pedir para o meu pai para trazer tal coisa. Então, assim, a gente pôde identificar lá no início a gata da Márcia quer falar com a gente. A gente pôde identificar lá no início essas parcerias e o caminho que a gente ia seguir, né? E essas perguntas também, a gente não tem esse compromisso delas serem fixas, assim. Outras perguntas vão surgindo ao longo do projeto. E isso que é legal, né? Porque eles vão descobrindo umas coisas e vão querendo descobrir outras. E outras, e outras. Então, é legal, assim, aí já uma dica mesmo de manter essas perguntas num lugar visível, né, na sala. Isso é bem interessante, assim, né? Deles terem essa oportunidade de ir lá, voltar nas perguntas, responder, entenderem que para responder perguntas, essa é uma postura de estudante, essa é uma postura de cientista, né? A gente tem perguntas, a gente tem hipóteses. Então, por exemplo, acontece também deles terem perguntas e a gente também perguntar quais são as hipóteses que eles já têm para aquela resposta. Então, você vai, inclusive, estudando aí método científico. Isso é método científico, né? Tem uma pergunta, tem uma hipótese, pesquisar, como pesquisar, onde pesquisar. E a gente vai falando para eles de uma forma bem séria, né? Que os documentos precisam ter fonte, onde a gente procura, quem a gente pergunta, quais são as fontes confiáveis. Então, eles vão também, com essa postura de estudante, né? Eles vão também criando uma sistematização de, inclusive, metodologia de leitura de texto. Então, você chega nas turmas hoje de segundo ano, eu adoro isso, porque eles já pegam o texto, eles já marcam o título, eles já marcam a fonte, eles já colocam a data, eles já sabem qual é a maneira que eles precisam se organizar, já numeram os parágrafos. Então, eles já vão ali, mesmo as crianças que não são leitoras, que ainda não estão alfabetizadas, que estão em processo de alfabetização, eles já conseguem identificar o que é título, o que é fonte, o que é parágrafo, como que eu vou me organizar naquele texto, e isso já vai dando várias dicas para essas crianças, né? Então, eu acho que quando a gente fala de postura de estudante, eu acho que é interessante a gente avançar um pouco, porque, às vezes, postura de estudante, a gente pensa muito, assim, sei lá, como está sentado, assim, como se comporta, né? Disciplina, se ouve. E quando a gente fala de postura de estudante, eu acho que a gente está ampliando um pouco esse conceito, assim, né? Não é só a maneira como se comporta, mas também a maneira como se responsabiliza com o conhecimento, a maneira como se responsabiliza com a pesquisa, a maneira como se responsabiliza de trazer uma pesquisa com uma fonte confiável para um grupo, né? Então, tudo isso está nessa postura de estudante. Porque a criança começa a entender que quando ele vai levar uma pesquisa para casa, por exemplo, sobre um autor, sobre essa semana, os estudantes da 22 estão pesquisando pessoas negras que não estão no retrato, né? A gente tá com o Samba da Mangueira, enfim, então eles estão pesquisando isso. E eles já sabem que quando eles trouxerem a pesquisa, eles vão precisar ter ali um comprometimento de onde eles encontraram aquilo. Eles não podem trazer qualquer informação. Eles não podem trazer em qualquer dia, né? Porque tem uma data, os amigos estão esperando para saber aquelas informações. Então a gente vai responsabilizando, que eu acho que foi isso que a Bonnie falou, né? Vai tornando essas crianças responsáveis também, não só pelo conhecimento, como a aprendizagem deles e dos outros. Né? Essa postura de estudante, ela também é uma postura que ela é coletiva, porque se eu não trago a minha pesquisa, se eu não trago aquele conhecimento, o meu amigo que estava esperando saber sobre o dragão do mar não vai saber, porque eu quero o responsável por saber, por trazer o conhecimento, por trazer a pesquisa sobre o dragão do mar. Né? O meu amigo que está estudando os povos Guajajara, se ele não traz a pesquisa dos povos Guajajara, ninguém vai saber de onde, quais são as características do povo da ministra, né? E eles querem saber quais são as características do povo, características culturais do povo da Sônia. Então, assim, essa responsabilidade, ela passa a ser também uma responsabilidade que não é individual, ela é coletiva. Então, eu acho que, além de tudo, o currículo,
numa perspectiva de projetos, ele tem essa perspectiva que ela é coletiva, né? E eu acho que tenho defendido que o caminho é coletivo, então também defendo isso na prática escolar. Passando aí para você, Luiz. Perfeito, Maíra, é legal escutar você falar, porque é isso, realmente eu concordo, né? Como a gente tem algumas... E é legal também, gente, pensar assim, que uma coisa até fazer, a gente tem essa ideia de controlar tudo, não. Tem algumas crianças que elas vão ter mais envolvimento, e aí é isso que você fala da parceria, né? E acaba que, mais assim, ela tem mais um envolvimento maior, ela, às vezes ela consegue contagiar o grupo, às vezes não, às vezes é interesse dela, do grupo não é, mas assim, essa coisa da parceria que a gente vai tendo com as crianças e com as famílias, né? Então é bem bacana isso, é bem interessante pensar sobre isso também. Eu estava hoje, né, recebi a mensagem, minha turma, a gente no primeiro ano organizou assim, né? São 3 turmas, cada turma tem 2 projetos iguais, né? Que são os projetos animais, com a temática dos animais, e o projeto com a temática escola, porque a gente foi, né, tematizando isso ao longo desse ano. E aí é bem interessante porque cada turma tem um projeto que nasce ali da sua turma. E minha turma está trabalhando com astronomia e foi tão significativo para a turma que teve uma criança que pediu à mãe que o aniversário dela o tema fosse astronomia. Aí a festa dela, o tema era o espaço sideral. Achei assim, super, né, interessante. Ela falou, gente, como mobilizou tanto, né, como foi tão significativo para ela. E eu concordo, Maíra, porque é legal você falar isso. Não sei se Márcia, Boni, Ana estão aqui, se a gente tem algum texto sobre isso lá do CAP, mas não sei se alguém já escreveu, porque eu acho que a gente precisa ainda traduzir o que é essa ideia de postura de estudante, né? Porque eu acho que a gente não, isso não está ainda, porque eu acho que... A gente explora pouco esse conceito, né? O que a gente está chamando, porque fica parecendo, realmente, como a Maíra falou, né? Fica parecendo que é comportamento, e não é muito mais do que isso, né? Aliás, é para muito além disso, né? Exatamente. Eu acho que quando a Maíra fala isso agora, eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, realmente, porque a gente vai falando... Vamos escrever. Que a gente vai falando como se fosse temos aí algo... um artigo para produzir, querido. Como se fosse algo, né, mais disciplinar, mas não é, né, disciplinar, né? Só disciplinar. E sabe que essa palavra, ela me instiga em algum momento, aí trazendo para vocês, gente, fofocas de bastidores, né? A gente estava em alguma reunião de departamento e eu lembro que alguém problematizou que essa coisa de postura parecia coisa de galinha. Vocês lembram disso? Que era uma coisa assim, que postura tinha a ver com... Você lembra disso, Márcia? Alguém falou isso? Não, fulana não gostava desse termo postura de estudante, porque ela falava, quem tem postura é galinha. Aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, gente, quem tem postura é galinha. E isso nunca saiu da minha mente, porque realmente, quando você pensa em postura, tem a ver com o corpo, né? E eu acho que... E a gente... Desculpa, gente, foi minha galinha. Ah, minha gatinha não. E aí, quando a gente... quando a gente pensa... E quando eu sempre pensei em postura de estudante, eu não estava pensando nessa perspectiva da postura do corpo, do comportamento, né? Então, eu acho que a gente precisa mesmo... pensar o que a gente chama de postura de estudante, porque para mim, assim, hoje em dia, depois de tantos anos no CAP, a gente ter conversado muito isso em equipe, em reunião, não sei o quê, para mim tá muito claro, assim, né? Eu entendo o que a gente quer dizer, mas não acho que é um termo que é autoexplicativo, né? Assim, postura de estudante me parece mais uma questão que é corporal, que é de organização do corpo. E a gente fala isso para as crianças, é uma postura de estudante, olha aí. Mas não é só isso, mas né? Eu também acho, Maíra, que... Acabei abrindo a câmera aqui, né? Se a minha gatinha aparecer, desculpa. Eu acho que também tem a ver com o próprio processo nosso, porque a postura de estudante ela envolve também a nossa postura, né? O que nós queremos. E talvez, há anos atrás, essa postura de estudante pudesse estar minimizada em comportamento. E não é a nossa praia, né? Nossa praia é o comportamento, claro, né? Tem que ter também, mas tem muito mais a ver com a questão da pesquisa, né? Da gente tornar essas pessoas responsáveis pela sua aprendizagem, né? A gente não está ali só para ser... eu sei que tem questionamentos em relação à palavra, a questão do protagonismo, né? Em sala de aula, somos vários atores envolvidos, né? Então, não dá para ter um destaque só para o professor. Se a gente está dizendo que as crianças aprendem entre elas, né, que a interação produz conhecimento, como, então, a postura do estudante entra nessa concepção? Então, é muito mais ampla, né? Então, acho que também tem a ver com a nossa
mudança, né, ou com nossa contribuição para esse termo já usado no CAP. Né? A Bonnie está dizendo que tá no tablet, né? Tá sem microfone. Ela falou que se trata da relação com conhecimento e aprendizagem. É isso, né? Eu concordo com você, Márcia. Acho que é pensar também essa mudança do corpo docente, né? E aí por isso que a gente vai significando de outra forma, né? Não mais uma coisa só disciplinar. E aí tem as rodas, gente. E a gente aprende em roda. Essa atividade com as crianças é bem legal, porque a gente tem os mapas. As crianças adoram mapas, né? Elas têm uma fascinação muito grande pelo mapa, né? Pela possibilidade de leitura do mapa, enfim, com trabalho. E aí tem as rodas, a gente coloca o mapa no chão e as crianças vão observando. Por que essa imagem é interessante? Porque, primeiro, a roda a gente já vem discutindo aqui muito, né? A roda é forma e conteúdo. E, segundo, porque a gente vai pensando essa questão do espaço, né? Da cidade do Rio de Janeiro, não só da cidade, porque a gente tem crianças. Nesse grupo, a gente tem crianças que moravam na Baixada Fluminense. Então, a gente... E aí também entra um cheque, aquela coisa, né? Mas fulano não mora na cidade do Rio de Janeiro, então ela não mora num bairro da cidade do Rio de Janeiro, né? E quando vocês ampliam para lugar, Márcia, é legal, porque você também está ampliando de forma inclusiva. Porque isso era uma questão. Tinha uma aluna que morava em São João de Meriti, então ela sempre ficava meio assim, né? Porque essa coisa de entender que São João de Meriti é uma cidade da Baixada Fluminense. Né? Então, e entender os processos históricos, é óbvio que a gente foi construindo essa relação. Mas é muito interessante perceber que assim, a leitura do mapa, as crianças observarem, né? Ter esse movimento de construção coletiva, porque aqui a gente está aprendendo. Né? E aí, ai meu Deus, será que ruim? E o que houve? Ih, gente, aconteceu alguma coisa aqui na internet, caiu? Eu caí. Não, eu tô te Não caiu, ouvindo. não, tá aí, tá tudo ok. É porque eu não tô Eu tô conseguindo achando mais que a Ana apresentar. caiu. Não. Não. Mas aconteceu alguma coisa assim, o chat... Foi uma coisinha assim rápida que eu não sei dizer o que é. O chat apagou. Mas eu tô ouvindo normal. Deve ter sido alguma coisa da plataforma, acho que não chegou a afetar muita Tipo um pique de luz, mas não foi nem um pique de luz. Eu não sei explicar o que foi, não. Estamos todos aqui. Aí, Márcia e Ana, também queria escutar um pouco de vocês. Por que vocês mudaram de bairro para lugar? Eu acho que isso é uma pergunta que eu queria fazer nessa roda de conversa. E assim, como é que as crianças têm lidado com isso, né? Com essas experiências também que vocês traduzem. Porque depois a gente vai falar da expedição, né? E aí Sim. Também tem umas comparações, mas assim, eu acho que esse momento da roda, de troca, porque nesse momento aqui na minha turma eu fiz uma prática também, essa aqui é a turma 31 na época, na 32 que a criança colocava o nome dela e aí o mapa estava no chão, depois a gente vai para o mural e a criança colocava o nome dela e o nome no bairro, né? E aí a gente depois puxava como se fosse uma seta, um barbante, entre o bairro da escola e o bairro da criança. E aí as crianças, a gente fez isso com todas as crianças, e teve uma criança que falou assim, nossa, a Martina mora longe, né? Porque ela morava em São João de Meriti e o CAP no Rio Comprido. E aí a gente foi discutir a questão da distância, né? Do tempo que ela saía de casa. Ela falou que acordava 4 horas, saía 4h30, 4h40 da manhã para chegar no CAP. Então, tudo isso a gente foi discutindo, né, de acordo com o projeto. Né? Uma manhã inteira para discutir essa relação do bairro, do espaço, de entender qual é o bairro. É muito interessante nessa prática que muitas crianças elas sabem o nome da rua, mas não sabem o bairro. Isso é um conceito, obviamente, né? E aí a gente fala assim, não, mas isso não é o nome do bairro. Aí algumas descobrem que moram no mesmo bairro que a outra, mas elas não moram perto. Então, assim, é muito interessante também esses conhecimentos que são mobilizados em termos do território, né, do espaço. Falando sobre mapa, Luiz, queria contar... a Ana, elas vão contar essa coisa do lugar, né? Mas eu contar uma coisa rapidinho, gente. Aconteceu uma coisa super interessante. Eu já tinha trabalhado esse projeto bairro algumas vezes, né? Só para mostrar para vocês, falar como isso é verdade, assim, né? Que cada ano é único. E aí, na pandemia, a gente trabalhando com o projeto Bairros, uma das atividades que a gente propôs na pandemia, porque eles estão tendo aula online, era que eles procurassem as suas casas
casas e os seus endereços no Google Maps. Era uma coisa assim, né? Então, eles tinham que botar e depois fazer a distância até a escola, não. E aí, a gente descobriu que algumas crianças, as suas casas não estavam no mapa, porque eram lugares em comunidades, enfim. E isso gerou toda uma mobilização e toda uma pesquisa nova para a gente da equipe, né? Isso nem foi na minha equipe, eu acho que foi na turma da Carol e da Lili, de como que a gente vai discutir essa questão do mapa, enquanto também uma questão que é política, uma questão que é geográfica, que é política. Acho que por que alguns territórios não estão no mapa, e que territórios são esses, por que esses territórios não estão no mapa. E a gente teve que mudar tudo e a gente passou, acho que mais de um mês pensando sobre isso com as crianças, né? Sobre por que um grupo estava no mapa, quem não estava no mapa, quem constrói o mapa, quem faz o mapa. E a gente descobriu que em algumas comunidades, eu acho que na Maré, tinha um grupo que estava se mobilizando para colocar ruas no mapa, para fazer um novo mapa da Maré. Então, a gente foi trazendo outras coisas a partir de um problema, né? É como se fosse um problema de pesquisa, né? A gente que está aí na pós-graduação e tal, tem aqueles problemas que acontecem na pesquisa, o problema que chega do campo, e foi isso que aconteceu com a gente. A gente tinha ali um problema, porque a gente passou um dever de casa e algumas crianças não conseguiram fazer, e a gente teve que explorar ali novas possibilidades e novos conhecimentos a partir daquele problema. A gente não negou o problema, a gente não falou assim, desculpa, então vamos tirar esse tema do assunto, vamos tirar esse assunto do projeto, não vamos mais falar sobre isso. Pelo contrário, a gente foi problematizar. Por que isso aconteceu? Por que alguns territórios não estão assim? E o que as pessoas estão fazendo para mudar isso? O que a gente pode fazer para se mobilizar enquanto coletivo político para fazer com que, para protestar, para reclamar que alguns lugares não estão no mapa. Então, a gente descobriu também que o Google Maps ele é interativo, né? É possível você sugerir lugares, é possível. Então, a gente foi fazendo essa movimentação, que era uma movimentação ali de discussão, sobretudo política. Né? E foi bem interessante isso. E foi a partir de uma atividade do Projeto Bairros e do mapa, né? Só não queria deixar passar. Agora, antes de a gente passar a palavra para a Ana e para a Márcia, pensar também que é uma atividade política e formativa, né? Porque a gente também, isso é muito interessante, tá, pessoal? No projeto, a gente está aprendendo o tempo inteiro. Então, quando você fala isso, você está discutindo cartografia, né? Então, assim, é óbvio que porque as crianças também, elas acham, quando a gente vai trabalhar o mapa, que assim, você está aqui, apresenta o mapa. Aí que esse mapa, alguém fez esse mapa, né? E aí eu sempre, quando pegava o quarto ano, mostrava a evolução do mapa da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil, por exemplo. A gente vai vendo que vai aumentando o território, tem os desenhos, né? A gente vai falando dos instrumentos, né? Então, como é que a gente faz hoje, como é que fazia antigamente. Então, isso tudo é pensar a cartografia, né? Pensar isso cartograficamente, e as crianças elas vão construindo isso de sentido. Ana e Márcia, vem para a nossa conversa. Acho que a gente pode falar, né, como é que mudou, né, a perspectiva do projeto, pensando justamente nesses territórios, nesses lugares que muitas vezes não são considerados bairros, que nesse terceiro ano isso está muito forte, né? São muitas crianças de comunidades que não encontram ali o seu lugar no mapa. Então, a Maré é Bom Sucesso, né? Que está lá. Então, e assim como outros lugares, por exemplo, a gente tem uma menina que mora em Laranjeiras, em Laranjeiras, a Lara, né, Márcia? Que também o lugar dela não é Laranjeiras, é uma comunidade, é um morro, mas não é Laranjeiras. Na verdade, ela é Flamengo, mas é no morro. Exatamente. Bairro Flamengo. A Maré é interessante, né? Porque, como a Maíra falou, a questão dos lugares que não estão no mapa, a Maré, por incrível que pareça, ela tem um bairro, né? Tem o bairro Maré. Considerada bairro. E a gente tem duas crianças que moram na Maré, mas uma falou que mora em Bom Sucesso e a outra falou que mora na Maré. Então, qual é a concepção de bairro, né? O que entende de bairro, o que entende de localidade? Então, a gente foi para além da história dos bairros, e sim do lugar que te faz feliz. A gente tem uma criança que está morando na Tijuca, mas ela diz que a casa dela é em São Gonçalo. É São Gonçalo. O lugar dela não é. Né? Então, a gente, na hora de colar, a gente colou o nome da criança no bairro, no mapa do Rio de Janeiro, né?
Então, o Ravi, ele está para além do Rio de Janeiro. E o mapa não chegava em São Gonçalo, porque pegava apenas a região do Rio de Janeiro, do Rio. Município. Aí a gente colocou o nomezinho dele lá perto da ponte, né? Rio-Niterói. Ele ficou feliz da vida, porque cada nome estava ali no bairro. Então, teve essa identificação, né? Quanta gente ali do entorno também, Vila Isabel, Tijuca, mas os outros que estão mais distantes. Eu queria falar ainda uma segunda coisa sobre a Martina. Eu fui professora dela por alguns meses, porque eu fiz uma parceria rápida com a Glorinha. Então, eu fui professora dela no 2º ano, e você trabalhou com ela no 3º, né, Luiz? E a Martina, ela chegava todos os dias muito atrasada. 50 minutos, né, 7h50, por aí, 7h55, e ela perdia a história, porque a gente começava a aula com uma contação de história, e ela perdia. Quando ela entrava na porta, a gente estava sentada no círculo, e ela entrava assim, aborrecida, sabe? Então, quando teve o relatório do 2º trimestre, eu já cheguei na turma no 2º trimestre, eu propus que isso entrasse no relatório. E eu comecei assim, quando a gente fala da assiduidade, pontualidade, né? Aí eu escrevi. Martina chega sempre muito atrasada, mais ou menos assim, né? E se aborrece, porque ela perde a roda de notícias. Então, ela é uma criança que quer participar, ela é muito participativa, né? E ela perde a roda de notícias e se entristece. Aquilo ali foi o suficiente para a mãe pensar um pouquinho. E ela se conformava comigo porque eu morava mais longe que ela em relação à escola, né? Naquela época eu ainda morava em Mesquita, então eu morava mais longe que ela. Eu falei, querido, eu acordo igual você também. Eu saio de casa com a casa escura, né? Com a rua escura. Então, a gente se assemelhava muito. Aí eu fui dando sugestões a essa mãe, né? De pensar num transporte. Porque sabe o que a mãe dela fazia? A mãe dela pegava 2 ônibus, ficava em situação de vulnerabilidade no ponto do ônibus, na Dutra, pegava um até a Dutra, da Dutra até não sei onde, e mais um. E ela ficava na Universidade Estácio de Sá, fazendo hora para buscar a filha. Porque se ela voltasse tudo, ia ser muito tarde e ela gastar uma grana grande de passagem. Aí a gente conseguiu um transporte público, um transporte em que a mãe tinha condições de pagar, né? Porque dava no mesmo a passagem, que gastava toda na ponta do lápis, né? E aí ela, nossa, o primeiro dia, eu jamais esquecerei essa cena, dela chegando na sala, cedo, igual todo mundo, e sentou e participou da roda, e foi ótimo, né? Então eu não podia deixar de falar disso, desculpa, porque foi uma experiência bacana, né, de saber sobre esse lugar que eu conhecia bem, só eu da turma, né? Só eu que vinha de tão distante, feito ela. E aí a gente muda pensando na localidade, né, do seu lugar, o lugar que... E agora as crianças têm um conflito maior, que é a casa da mãe e casa do pai, que antes isso não existia antes, né? Então, é casa da mãe e casa do pai. São 2 lugares. E a gente tem que também pensar nesse desdobramento, né, disso na sala de aula. Como é que a gente reafirma isso? Porque ele se sente pertencente a 2 lugares, a casa da mãe e a casa do pai, né? Nossa, Ana, bem legal isso, porque eu acho que primeiro que a gente também tem os nossos corpos nesses espaços, né? É legal porque as crianças querem, gostam de saber, a gente brinca lá quando elas querem saber, né? Fazer a fofoca que elas querem saber da pesquisa do cotidiano. E elas adoram saber o que a gente faz, onde a gente está, o que a gente faz. E eu também estou vivendo uma experiência com o estudante assim também. Quando ele está com o pai, ele vai, quando ele está com a mãe, ele falta, né? Então, acho que são outras dinâmicas que também estão aparecendo aí. A gente está, né? A luz está acendendo como possibilidade. Casa da avó, perfeito, Maria de Fátima. Casa da mãe do pai, casa da avó. As crianças falam muito isso, né? E a casa da avó como afeto. E essa ideia do lugar que é afetivo, né? No projeto que um outro projeto de extensão que a gente trabalha, a gente tem trabalhado com a ideia de cria.
assim, eu moro na Tijuca, mas eu sou cria da Ilha do Governador, né? Que é, inclusive, o que as pessoas usam, é uma gíria, né? E então a gente tem trabalhado um pouco isso, assim, qual é o seu lugar que é afetivo. E às vezes o seu lugar afetivo não é o lugar onde você mora, nem o lugar onde você nasceu, é o lugar da casa da avó, o lugar onde você passava as férias. Lembro que nesse grupo que a gente participa, a gente tem uma colega de trabalho que nasceu, acho que no Jardim Botânico, não sei o quê, mas ela fala, mas eu sou cria de Saquarema. Porque o lugar afetivo para ela era a casa dos avós, que ela passava o final de semana e as férias em Saquarema. Então, o lugar dela, o meu lugar, até fazendo referência à música, enfim, né, que a gente também trabalhou, é o lugar onde afetivamente aquela pessoa está ligada. E isso também é interessante a gente trabalhar com as crianças, porque também traz uma outra dimensão dessa ideia de território, né? Perfeito, né? Eu acho que está aí um convite para a gente também pensar e produzir sobre os lugares afetivos, né? Tá, Márcia e Ana? Estou passando a mão. Essa dimensão do afeto, a gente tem passado ela por outros projetos, né? O Luiz trabalhou a ideia do alimento afetivo, isso, né? E isso tem sido bem interessante. E eu acho que eu gosto desse exemplo dos alimentos, porque quando eu comecei a trabalhar no CAP, eu cheguei numa turma de segundo ano e o projeto era o projeto Alimentação. E você também é cria de Saquarema. A Elisiane falou. Vi ali. E o projeto era alimentação. E eu lembro que uma das coisas que me incomodou bastante, essa turma que eu cheguei no CAP, ela era a segunda turma de cotistas. Né? A primeira turma de cotistas entra em 2013, essa turma entra em 2014, eu entro no CAP em 2015, eles estão no segundo ano. E aí, nitidamente, a gente tem ali uma mudança do perfil socioeconômico das crianças que estão nesse grupo. E uma das coisas do projeto Alimentação que era muito trabalhada nessa altura era essa questão da alimentação saudável. Era a questão do alimento que era orgânico, né? Que é um alimento livre de agrotóxico, que é o alimento que alimenta, que não envenena. E era muito batido essa tecla. Esse projeto ele fez muito sentido para um grupo social, que era o grupo que estava até então no CAP, que era filhos de professores, que era classe média tijucana. Esse assunto, essa discussão, ela chegava lá com muita tranquilidade. Né? Então, as crianças ali começavam a levar as famílias para a feira, para desembale mais, descasque menos, descasque mais, desembale menos, tinha toda uma coisa assim, né, de pensar nos alimentos orgânicos. Essa discussão era excelente. Quando eu chego nessa turma e chego nesse segundo ano, estava nítido para mim que tinha um incômodo ali. Porque esse assunto já não chegava nesse grupo social, num grupo extremamente vulnerável, inclusive socialmente, num grupo em que nas entrelinhas a gente estava dizendo para eles, enquanto escola, que a família deles não sabia alimentá-los. E a gente estava dizendo isso para um grupo que, embora fosse estudante de uma escola pública, não tinha direito à alimentação escolar, porque a alimentação escolar só chega no CAP no ano de 2022. Então, em 2015, a gente não tinha alimentação escolar no CAP, a gente dizia para as crianças que o alimento bom era orgânico e a gente dizia nas entrelinhas que a família deles não sabia alimentá-los. Para mim, aquilo era problemático demais. E eu comecei a questionar isso, né, na equipe. A equipe rapidamente me ouviu, assim, né? Eles falaram, cara, você tem toda a razão. A gente está dizendo a gente está dizendo que o alimento que eles comem é ruim. E pior, a gente não está dando nenhuma condição de mudança. Porque se a gente ainda oferecesse essa alimentação dentro da escola, a gente ainda pode oferecer, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem no CAP, a gente fala sobre isso, qual é o tipo de comida que tem no restaurante, a importância de fazer um prato colorido, mas a gente está oferecendo. Agora, eu não posso falar isso para famílias em vulnerabilidade social, dizer para eles assim, olha, sabe aquela comidinha que você tem na sua casa, sua mãe te dá, que faz com muito carinho, muito amor, e o que é possível? É uma merda. Era isso que a gente falava. Era isso que a gente estava falando para aquelas crianças. Então, assim, eu acho que a gente também precisa pensar numa dimensão sempre ética desse currículo. E essa dimensão ética, ela vai, inclusive, se modificando com o tempo, que é o que a Ana traz, quando ela fala assim, hoje a gente tem que pensar em talvez mais de uma casa, porque a realidade das nossas crianças é guarda compartilhada. E a gente não pode chegar para ele e falar assim, não, escolhe um endereço só. Escolhe um endereço só. Sua mãe não mora na Tijuca, seu pai mora no Meier, problema é seu. Qual é a sua casa? Imagina, a gente está ferindo ali um direito, inclusive, da criança, inclusive um direito que foi garantido por lei. Então, essas dimensões éticas do currículo, elas também vão modificando. E a gente tem que estar atento a isso, porque senão a gente vai sendo engolido. Se a gente faz um projeto que a gente todos os anos trabalha alimentação orgânica, que era um tema legal. Eu não sou
contra trabalhar alimentação orgânica, não. A gente tem que pensar sobre isso, a gente tem que pensar sobre quem são as pessoas que produzem orgânico no Brasil, né? No caso, né, trazer uma dimensão aí do... Eu acho que tem muita coisa para trabalhar sobre isso. Mas a gente não pode deixar de estar atento quem é o nosso público e como que aquilo vai levar para as crianças. Senão a gente fica reproduzindo uma lógica, inclusive, de uma escola, que é uma escola que traz ali uma regra que é incansável e que é uma escola que vai dizer o tempo inteiro que a sua família está errada. A sua família que tem 2 casas está errada. A sua família que mora na comunidade e não está no mapa está errada. A sua família que não tem alimentação orgânica está errada. A sua família que não é nuclear, a gente adora falar isso em escola, né? Eu tenho horror desse termo. A sua família que não é nuclear está errada. A sua família que não é estruturada está errada. Então, a gente está sempre dizendo que aquelas pessoas, e a gente está reproduzindo aí uma lógica, né? Uma lógica de perpetuação aí de categorias de acusação dessas famílias, que são as famílias mais pobres. Então, acho que assim, essa dimensão também dos projetos, a gente precisa sempre estar articulada, não só com a questão dos conteúdos, mas também com uma compreensão ética e política daquele público que a gente está trabalhando. Né? Eu acho que esse é um comprometimento também de uma ideia de escola, de concepção de criança, de concepção de infância, e para que serve a escola, né? Se não é para a gente repensar as injustiças e as desigualdades sociais. Eu acho que pensar também sobre isso é muito importante quando a gente pensa nos projetos, e eu acho que o trabalho por projetos facilita a gente a pensar, quando a gente está com um olhar atento. Facilita a gente a pensar sobre isso, né? Passo aí, Luiz. Obrigado, Maíra. Então, vocês estão vendo que é isso, é um projeto de formação, né? Quando a Maíra falava da alimentação, eu penso em discutir agroecologia, discutir que o MST no Brasil produz muita comida, o direito à terra, né? Então, assim, são coisas que a gente vai avançando, né? Vai desdobrando ali, né? Experiências outras de alimentação, né? De plantio. Lá no Rio Comprido tem o Morro do São Carlos, do lado do Rio Comprido, né? É o Morro do São Carlos, que lá tem uma floresta, tem uma horta, né? Agroecológica. Então, eu discuti isso também, né? É bem interessante também, pensando nessa relação. Aqui está a imagem, né, de um estudante, hoje ele está até no 8º ano do ensino fundamental, que apresentando sobre o bairro dele, Sampaio. Ele fez um cartaz com a família, trouxe lá imagens do bairro. E é interessante nessa postura, como a gente falou, de estudante, né? Então, mostrando, apresentando. Esse seminário foi uma experiência muito boa, gente, de final do ano, assim, porque a gente meio que fez um roteiro, a gente construiu um roteiro com as crianças. Eu nem sei se eu tenho esse roteiro ainda, mas a gente construiu com o roteiro com as crianças, a gente foi montando isso, foi falando com as crianças, assim, fazendo critérios mesmo, né? Quais são os critérios que a gente vai avaliar, a postura. Aí eles chegavam e falavam: bom dia, meu nome é Luiz Paulo, eu tenho 8 anos, eu vou apresentar o trabalho do meu bairro. Meu bairro E aí tem tido um roteiro assim, muito interessante isso, né? Que tem a ver com aquilo da ideia do trabalho, né? Embora a gente escrevesse, acho que a gente escreveu, né? Tem que ter postura de estudante, né? Mas a gente não falou como tinha que ser a apresentação, né? E seguir um modelo. É muito importante. E a socialização desse conhecimento, né? De cada um escutar o bairro do outro, aprender. Foi nisso que aí é legal a Ana ter falado da Martina, porque foi a Martina que falou para a gente que o João Cândido, né? Conhecido como Marinheiro Negro, ele morou em São João de Meriti, Vila de Rosalie, São João de Meriti. E ela ficou toda orgulhosa, porque a gente tinha lido no Café Literário, né? Tinha participado da conversa com a Estela Caputo, que é a autora do livro. Então, essas conexões, né? Então, isso é bem interessante também, das formas de aprender. A gente já falou, acho que um pouco sobre a leitura de mapas. Aqui está a Estela, né, que se aposentou, professora aposentada lá da rede municipal e do CAP da UERJ. E a Estela estava apresentando para as crianças essa discussão. Esse grupo está no 8º ano, gente. São enormes já. Não tem nada disso mais. Né? Tá tudo grande, assim. E aí ela falando sobre, né, a localização, pensar o mapa, essa coisa da bússola, né, direita, norte, sul, leste, oeste, direita, esquerda, de como se localiza, né, de como assim, a gente vai lendo isso, né, vai se movimentando, pensar a ideia de litoral, a ideia de fronteira, os bairros da Baixada, os municípios da Baixada Fluminense, a relação com o Rio de Janeiro, fundamental. E aí tem essa imagem, esse texto do Milton Santos, que vai dizer que o lugar, né, nos indica que cada lugar é, à sua maneira, o mundo. A história concreta do nosso tempo repõe a questão do lugar numa posição central.
E por que a gente traz o caso da Luana? Porque a Luana era uma criança que a gente foi falando sobre os bairros, né? E aí ela morava no Cantagalo. E o Cantagalo, muitas pessoas vão dizer que está ali no... A gente esqueci. Copacabana? Copacabana, isso, olha aí. Copacabana. E a Luana falava assim, não, o meu bairro é o Cantagalo. Eu falava assim, mas Cantagalo é um bairro? Em termos territoriais, não é um bairro. Por isso que é legal quando a Márcia e a Ana falam do lugar, porque elas estão ampliando, né, trabalhando na perspectiva de inclusão social. Né? E a Luana falava assim, não, mas o meu bairro é o Cantagalo. Mas assim, Cantagalo não estava no mapa como bairro, era Copacabana. Então o bairro é Copacabana que está na comunidade de Cantagalo. E ela falava, não, mas eu quero... E ela foi insubordinada, assim, disse assim, não, meu bairro é o Cantagalo, entendeu? E de não aceitar, por quê? E a gente vai recorrer ao Milton, depois a gente teoriza sobre, né, para dizer isso, né, que a história é o mundo da criança, né? Como é que ela vai dizer que o Cantagalo não era o bairro dela, não era o lugar dela, porque ela vivia naquelas favelas, ela subia, descia o morro, ela pegava o mototáxi, a vida dela se dava ali, né, para dizer que aquele não era o bairro dela. Ela falava assim, não tem identificação com Copacabana, né? O asfalto é outra coisa. Então, né, eu acho que a história do nosso tempo é um pouco pensar sobre isso, né? A Elisane está falando que o aluno dela, que é pré-silábico, gosta de colocar a localização da sua residência no tablet. E ele consegue conduzir até chegar à escola. Lá no CAP, a gente teve uma experiência de uma criança autista que fez isso também, né? Com o Google Maps, ele pegou do CAP até a casa dele. Então, essas experiências, então, esse seu aluno, Elisane, é um aluno que está lendo o mundo, né? Está construindo aí leituras escritas do mundo. Que fantástico essa possibilidade, né? Então, a gente vem assumindo, quando a gente trabalha com o projeto, essa posição, né, política, epistemológica, metodológica, entendendo que o real da vida, né, ele não se dá nem no princípio nem no final, ele se dispõe para a gente na travessia. Eu acho que o Guimarães Rosa nos ajuda a pensar que são essas travessias, né, pedagógicas, que a gente pudesse dizer, né, assim, travessias pedagógicas, né, as experiências da escola hoje. Eu fiz até um título de texto. Para pensar de como é importante a gente discutir isso, de falar das nossas experiências. E aí, como é que é legal você trazer isso, Elisane? Porque isso está ligado a um projeto, mas assim, você está vendo a sua experiência. Como é que a gente pode ensinar as crianças, né, a partir dessa leitura, né, a partir daí pensar propostas pedagógicas que vão se dando ali, ó, do interesse das crianças daquele grupo, né? Se cada criança pudesse escrever a sua rua, falar da sua rua e construir isso também pedagogicamente. Eu acho que esse é o nosso grande desafio e a nossa aposta enquanto projeto. Mais alguma coisa, Maíra? Para a gente escutar que a gente está conversando também, né? Não, acho que é isso. Acho que a gente pode abrir um pouco aí para o pessoal contar um pouco para a gente as experiências, se vocês já trabalharam com projetos, qual né, a experiência de vocês, se vocês já conheciam. Você acha que seria bacana a gente se ouvir, né? Só para terminar, eu também acho, só para terminar, eu acho que é importante falar isso, eu até esqueci, né? A Esteban, que é Maria Tereza Esteban, né, que é a professora da UF, Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói, ela tem um texto que ela vai dizer isso, né? A produtividade do diálogo entre o conhecimento e o desconhecimento, que percebem que todo ponto de chegada como indício de novos pontos de partida, sendo ambos marcados pelos erros e acertos no processo contínuo e desafiador. Eu acho que eu gosto muito dessa frase da Esteban, ter usado muito nesse pensamento dela, porque assim, quando a gente conhece algo, a gente está desconhecendo, né, gente? Exemplo, conheço muito pouco sobre a política, a relação geopolítica entre Ucrânia e Rússia. A gente conhece, né? Não leio sobre, não estudo, né? Enfim, a anexação de território. Então, assim, quando a gente também pode dizer assim, não sei isso, mas eu sei isso, é importante. Outra coisa que a gente vem trabalhando e apostando em dialogia também é a questão dessa relação entre o erro e o acerto, entre conhecer e desconhecer, entre aprender e ensinar. Eu acho que isso tudo faz parte também no processo de desafiar. E eu acho que aí a gente também, a escola vai fazendo sentido, né? Eu acho que aí a escola vai ganhando dimensão, corpo, e daquilo que também a gente está aberto às produções, né? Pensar nas temáticas.
A gente está terminando o ano no CAP agora, e aí já falou assim, projetando ano que vem, continua os mesmos projetos, muitos projetos, o que, que a gente faz? Tudo isso vai trazendo ânimo, o que, que as crianças pensam. Ontem a Crisan falava que a Nathalie não está aqui, mas a Crisan é professora da turma 11 com a Nathalie, que teve um aluno que falou assim, né, no início do ano: nossa, vocês mandaram a lista de material escolar para a família e ninguém me consultou o que eu queria sobre o material escolar, porque nós somos as crianças que vamos usar o material o ano inteiro. Nossa, chefe, então... Aí eu falei assim, toma, distraído! Gente, maravilhoso! Adorei! Toma, distraído! E aí o Enzo, né? Ele é muito interessante, né? E com uma lógica da criança é muito boa, muito bacana. Ele é uma criança muito, muito boa, que traz isso, né? Essas reflexões lá na turma 11, porque ele fala, traz e mergulha, né? Faz a gente pensar sobre isso. Eu acho que a gente pode passar a palavra aí para a Mônica, que abriu a câmera, e vamos lá. Está sempre com a gente, Mônica. Então, no Rio, a gente sempre trabalhou com projetos e subprojetos. Então, assim, trabalho há muitos anos, né? Sabe que eu sou sub-70, sempre trabalhei com interdisciplinaridade. Então, eu não sei trabalhar de outra forma. Só que aí, mas eu sempre peguei anos iniciais, tranquilo. Sendo que esse ano eu peguei 5º ano e avança, que são crianças maiores. E eu tenho, até hoje, eu fico assim, professora, minha mãe quer saber qual é a matéria. Qual é a matéria que eu coloco? Eu falei, gente, vai entrar história, geografia, matemática, ciências, mas tudo isso num texto? Eu falei, tudo isso num texto só. Hoje até dei uma revisão sobre a nossa Constituinte, né? E que em cima dela eu trabalhei respeito, trabalhei as palavras, trabalhei produção de textos e tudo mais. E aí a gente entrou, aí eles lembraram do jogo de ontem, né? Sobre a vaia na hora do hino. Aí eu perguntei para eles, se todos nós somos iguais, eles fizeram certo, quem vai ao hino de outro país, que é um símbolo máximo de um país, e aí eles refletiram que foi um ato errado. Mas assim, é muito difícil, enquanto quando eles são pequenos, realmente é mais fácil trabalhar a interdisciplinaridade. Quando eles são maiores, assim, esse ano eu estou pegando alunos maiores, eu não sinto dificuldade, porque eu puxo o tempo todo. No meu caderno, quando eu entro no BNCC, numa matéria entra história, BNCC de história, língua portuguesa, matemática, ciência, fica uma coisa enorme. Mas para eles e para os responsáveis, eles acham confuso. Eles querem colocar separadinho no caderno, matemática, português, história. É muito engraçado. Estamos em novembro, comecei em fevereiro com eles e continuam com as mesmas perguntas. Professora, que matéria que é? Mas, assim, é um trabalho que eu gosto muito. Eu acho que dá muito mais efeito, realmente. Porque quando você pergunta, eles lembram daquilo que você falou, daquilo que eles trouxeram. Porque roda de conversa a gente faz todo dia. Todos os dias a gente faz a roda de conversa, fala dos fatos, a gente conversou sobre a guerra em relação a respeito. No caso, eu estou incluindo o tema paz, né, e respeito. Falamos sobre as guerras, por que existe, pela falta de respeito e tudo mais, mas entrou matemática, entrou tudo, e eles ficam assim, gente, como é que pode, como é que consegue, tia, não sei o quê, e ainda me chamam de tia, mesmo no 5º ano. Só que eles querem separar por matéria. É muito engraçado. Acho que a Mônica traz um desafio, gente, que é um desafio que a gente tem pensado muito no CAP, que é como manter, né, o trabalho com projetos, assim, porque normalmente faz trabalho quem começa a trabalhar por projetos, a gente depois tem dificuldade, assim. Se eu tivesse hoje que trabalhar numa outra escola e, sei lá, dar aula de português, de matemática, de geografia, eu teria muita dificuldade, porque eu, por exemplo, só trabalhei por projetos na vida, nunca dei aula disciplina, né? E eu acredito nisso. Mas qual é o desafio? Assim, eu acho que a Mônica traz o desafio que conforme as crianças vão ficando mais velhas,
né? Como que a gente consegue manter isso que a gente acredita, né? É possível um trabalho por projetos no Fundamental 2, no ensino médio? É possível ou alguma inspiração de projetos? É possível? Assim, eu acho que esse é um desafio para a gente pensar, né? Como manter isso que a gente que trabalha com os pequenos assim acredita para os maiores, né? Que, por exemplo, a educação infantil, o trabalho por projetos ele é muito mais comum, né? Quanto menor, eu tenho a sensação, assim como a Mônica falou, quanto menor, mais fácil as pessoas aceitam. Até porque tem essa falsa dicotomia, essa coisa do conteúdo, né? Então, com o projeto eu trabalho pouco conteúdo, então as pessoas vão aceitando, conforme eles são menores, que é possível trabalhar por projeto, mas e com os maiores, né? Qual é o desafio aí? Eu acho que essa é uma coisa para a gente ficar pensando. Eu não tenho a resposta, não, tá? Quem mais? Acho Eu que acho são provocações. Fala, não, Mônica. não existe, Maíra, eu acho que não existe resposta. É na tentativa de erros e acertos, e a gente vai caminhando, né? Tentando modificar até mesmo a cabeça dos colegas, mostrando o caderno, e mostrando que dá certo, e mostrando que eles conseguem assimilar desse jeito. É, é, eu estive em gestão há alguns anos, então, assim, inclusive do segundo segmento, e aí, graças a Deus, eu tinha um parceiro que também era do Rio e acreditava em projetos, e a gente conseguia levar, através das reuniões, dos grupos de estudos, subprojetos em cima do projeto do município, em que eles entrassem em acordo com aquele projeto e fizessem essa interdisciplinaridade, que eles conversassem entre si, não ficasse só com o professor, conversasse só com o professor de matemática, ciências, só com o professor de ciências. E a gente, assim, a gente conseguia, né? A gente fazia projetos super legais, muito, muito assim, diversificados. Alguns, aqueles mais antigos, né, tinham um pouco mais de resistência, né? Mas a árvore que enverga não quebra. E a gente vai tentando, erros e acertos, não existe uma técnica, né? Porque quanto vai crescendo, torna-se tudo mais complicado realmente, inclusive a interação dos responsáveis. Eu acho que tem um outro desafio também, né? Que lá no CAP, a gente tem discutido bastante, que tem a ver um pouco como que a escola, acho que é um dilema, né? A escola é responsável por subverter a ordem dos exames nacionais. Então, por exemplo, é a função da escola preparar para o Enem? Ou é a função da escola subverter a isso, sabe? Então, por exemplo, eu acho que esse é um desafio para a gente pensar no ensino médio. Mas isso aí também não seria uma forma de não propiciar que os nossos estudantes chegassem à universidade, já que o Enem é o método que faz com que eles cheguem à universidade, né? Então, acho que fica um dilema aí que, para mim, é bem caótico, assim, de pensar, né? Como que a gente subverte isso se existe um exame nacional? E se existe um exame nacional, será que é a gente que deveria estar discutindo o exame nacional e falando que não deveria ser assim, que deveria ser outro método de avaliação? Não. Mas aí, como é que a gente faz isso no curso da história, né? Então, a gente chega agora e fala, o CAP não vai preparar para o Enem. E aí, a gente está dizendo também que os nossos estudantes não vão chegar à universidade. A gente quer abrir mão disso? Então, para mim, é um dilema complicado, assim, de pensar. Mas alguém, gente, quer contar aí como é que a experiência de vocês? Luiz, a gente está só ouvindo você digitar. Eu estou tentando fazer um textinho, não estou conseguindo. Para escutando, né, essas falas, porque eu acho que elas vão dando sentido também ao nosso trabalho, né? Eu acho que a gente tem apostado muito. O Perseu fala isso, tem até um livro aqui, não sei se eu consigo achar, que eu acho que até para a gente pensar o projeto, que é a ideia de roda de conversa como metodologia. Aqui, ó, conversa como metodologia de pesquisa, né? Que eu acho que a gente. Esse livro aqui. É bem interessante porque, assim, uma coisa da conversa, quando a gente escuta, né, um ou outro, quando a gente se escuta, que
porque lá no CAP a gente tenta até escutar. Tem as equipes que a gente já trabalha, mas tem equipes que a gente não trabalha, né? Eu acho que a gente acaba que é importante isso. Quando a Mônica traz isso também, é outra experiência, o quinto ano, porque acho que como um trabalho, talvez só no quinto ano, assim, a gente precisa pensar o coletivo, então a gente vai avançando, né? A conversa ela vai sendo pedagógica e formativa para a gente também, né? Márcia, o que mais você quer falar, que eu sei? Não, é porque nas últimas semanas, né, eu tenho participado de alguns eventos e uma das coisas que ficou para mim foi que a gente compartilha pouco. Nós fazemos tantas coisas importantes dentro da educação e dentro da educação pública, né? E que a gente compartilha pouco. E o que foi dito era assim, o Brasil, né, assim, a gente faz milagres na escola pública, porque a gente faz sem recurso, a gente faz inventando recurso, a gente vai tirando quase que água de pedra, né, o leite de pedra, como se diz, e aí o compartilhar a questão do projeto, quando você fala em maiores, né, dos alunos a partir do 6º ano, o que esses professores, né, a partir do 6º ano, entendem de projeto. E muitas vezes, quando a gente está sentado, tomando café e conversando sobre os projetos que a gente desenvolve, eles acabam ficando muito encantados, né, e querendo entender como fazer isso com os mais velhos. Então, acho que também tem um pouco dessa falta de diálogo, né, dessa falta de pensar numa estrutura que seja possível, sim, fazer um 6º ano, um 7º ano com disciplinas integradas, né? Dá muito trabalho. E aí envolve também a questão de você ter o tempo, né, para pensar, para organizar, para discutir o que, de fato, é um ensino integrador, né? Um ensino integrado e um ensino integrador. Então, acho que é o desafio aí para a gente. Mas nesse momento, né, que hoje é o último encontro, né, com esse grupo, eu acho que a gente precisa sempre pensar o quanto, vou usar a fala que a Ana Lúcia fala muito, né, nossa chefe aqui, que é, cara, como eu sou boa, muito boa, muito boa. Então, aqui a gente tem um grupo muito potente. Estou rindo alto aqui. Nós somos um grupo muito potente, nós, que eu estou dizendo, esse grupo todo que está aqui. Então, o que a gente vai fazer com a nossa potência, né? A gente precisa levar essa potência, né? Compartilhar essa potência para outros espaços, além da nossa sala de aula, além da nossa escola, né? Então, fica aí a proposta para a gente, para quem ainda não tem essa prática de escrever sobre a sua prática, né? O quanto é importante o compartilhar. Era só isso, porque eu nem é meu dia, né? Mas eu estou aqui tagarelando a beça. Cadê a Ana? Não sei, Ana, você acha que... Eu acho que assim... Gente, uma coisa assim, um aviso, a Letícia botou aqui no chat, não esqueçam de assinar lá o Google Forms, né, pra gente dar a presença, né, Ana? Acho que isso é uma coisa que não pode esquecer. Isso, importante. E eu queria completar o que Márcia fala, né, sobre as nossas escritas, porque hoje de manhã eu participei do seminário do Jornal na Escola, coordenado pela professora Angélica, com a minha bolsista, que apresentou um trabalho sobre as rodas, né? As rodas de notícias, a gente conversou sobre todos os outros que nos antecederam, sempre tem alguém escrevendo sobre rodas, né? Mas foi interessante ouvir isso com uma proposta da bolsista e não minha. Mas aí, você sabe que as perguntas dos participantes vieram muito para nós que estávamos com as crianças pequenas. Então, as pessoas querem saber. As pessoas querem saber como são as práticas com as crianças pequenas, né? Então, é interessante a gente ter esses registros. Acaba que a gente se atropela, né, Luiz? Eu estou falando isso aqui para uma pessoa que produz muito, que é o Luiz,
Ele produz muito, eu não consigo acompanhar o ritmo do Luiz, ele é muito intenso nas suas produções, acho que Maíra acompanha um pouco, eu e Márcia vamos ficando mais para trás, assim, porque a gente também faz muita coisa, mas a gente produz, a gente se atropela, né, nos nossos fazeres e fica dando aula, dando aula, dando aula. A Jonê tem essa fala, né, que diz que tem uma hora que a gente vira dadeira de aula, a gente fica dando aula, dando aula, dando aula, e a gente tem potencial para escrever, né? A gente tem potencial para escrever sobre as coisas que acontecem, sobre os projetos, né? Sobre nossos estudantes, né? Quando as pessoas falam, hoje vocês estão um pouco mais tímidos, mas quando vocês falam, a gente vê que tem potencialidade aí para ser lida. E tem gente querendo ouvir, né? Eu vi isso hoje, éramos só as duas da educação básica, era só nós duas dos anos iniciais, né? E as perguntas se voltaram para nós. Isso foi bom de ver, sabe? Foi muito bom. Então, eu quero agradecer, né? A gente está perto do fim. Primeiro, saber se alguém que ainda não falou está com vontade agora. O espaço é para vocês, tá? Se não, eu vou me encaminhando para os agradecimentos. Muito obrigada mais uma vez, meus parceiros de trabalho, né? de ritmo, de escola. Muito obrigada. Sempre muito bom ouvir vocês, né? A Bonnie agora é nossa também, né? A Bonnie está aqui junto com a gente, isso é muito bom saber, que ela agora é integrante do nosso grupo. Ela sempre veio como convidada, mas declarou a vontade de ser também integrante desse grupo de dialogia. Agradeço a Letícia, que está por aqui, coordenando essa parte de frequência. A Janaína, ela estava com dificuldade de acesso, entrou, mas não estou vendo mais, possivelmente caiu. E pessoal de Mesquita, a gente vai para o último encontro presencial, né? Que é o dia 6, e aí a gente está em Mesquita com as professoras Camila e Maria Cristina, e aí encerra esse ano, né? Muito obrigada por cada uma que participou com a gente, e a gente continua esse diálogo no dia 6, tá bom? Vocês querem finalizar? Só agradecer, pessoal, e vamos lá, vamos curtir, compartilhar, vamos junto. Né, Ana? Vamos lá. Hoje eu nem fiz foto. Vocês querem abrir a câmera? Vamos, gente, vamos. Gente, obrigada aí por tudo, por quem ficou aí até o final. A gente sabe, né? Nossa, quarta-feira já está todo mundo exausto. Hoje é quarta, né? Pois é, eu tô assim também. Final do ano, eu já tô perdida. Isso, e ainda teve um feriadozinho assim, mas ainda assim a gente aí que eu fiquei perdida mesmo. Eu já quero férias, gente. Pois é, tá acabando. Quem mais quer abrir a câmera para a gente ficar nessa foto bem lindas? Ai, Lisane, a gente que agradece, tá? Então, eu não sei fazer aquelas coisas. A minha tá aparecendo todo mundo na lateral, acho que eu fiz alguma coisa errada. Então, eu também não sei muito, sabe, fazer. O meu tá com um negócio da apresentação que eu não tô conseguindo tirar. Vamos do jeito que dá. Sorriam. Eu vou do jeito que dá aqui, porque não consegui fazer diferente. Peraí. Assim. Ai. Perdi. Vai que vai dar certo. Agora tá sem câmera. Pronto. Obrigada. Beijo, gente. Boa noite. Fiquem bem. Tá? Tchau, gente. Boa noite. Bebam água nesse calor, hein? Hidratação aí. Talvez um tema de projeto aí, mudanças climáticas. Precisamos estudar. Preparem uma sala geladinha para a gente presencialmente. A gente prefere sala de aula do que aquele auditório. Vamos ver o que a gente tem. Beijo, gente. Até a próxima. Beijos. Beijo.